Eu queria ser arquiteta, então minha mãe me obrigou a correr toda manhã. Anos depois, entendi por quê. Não me chateei, chorei. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Lembro que tinha uns 6 anos quando construí uma réplica do Burj Khalifa com peças de Lego que minha mãe tinha trazido de uma caixa de doações do trabalho. Eu estava alucinada com o que tinha feito, mas quando disse, super empolgada, que queria ser arquiteta quando crescesse, o rosto dela mudou completamente. Na manhã seguinte, ela me acordou 1 hora antes da escola e me disse para colocar um suéter bem grosso e sair. Assim que saí, ela me agarrou pelo braço e começamos a correr. Eu ia chorando o tempo todo e ela me empurrando com voz firme. Vamos, querida! Você consegue! Não desista! Só vamos correr 1 quilômetro e você vai ver como vai se sentir bem depois. Depois de uns 10 minutos correndo e reclamando, terminamos e ela estava encantada. Você esteve incrível, minha menina! Sei que agora você não entende, mas um dia você vai me agradecer. Olhei para ela confusa, simplesmente feliz que tinha acabado, e fui comer meu cereal. Bem, isso se tornou nossa rotina quase todas as manhãs durante anos. Eu odiava, mas minha mãe insistia que tínhamos que fazer isso se eu realmente quisesse ser arquiteta. Nunca entendi direito o que ela queria dizer, mas meu maior sonho era esse. Então eu obedecia. Quando cheguei ao ensino médio, ela me inscreveu no clube de atletismo da escola. E embora correr me parecesse a pior coisa do mundo, eu ganhava todas as competições. E apesar do trabalho que minha mãe tinha, ela estava lá em todas, me animando aos gritos como uma louca. Quando comecei o pré-vestibular, ela me sentou um dia e disse: "Quero que durante esses anos você dê tudo nas corridas." Fiquei chocada e perguntei: "Mas não deveria me concentrar mais nos estudos?" Ela balançou a cabeça. "Você já é inteligente, querida. O que falta é disciplina." E foi aí que finalmente entendi por que ela tinha me empurrado tanto todos esses anos. Depois de enviar solicitações para universidades e me apresentar como atleta, fui aceita na universidade dos meus sonhos para estudar arquitetura com bolsa esportiva, tudo graças à minha mãe. Nunca me senti tão pequena como no primeiro dia na universidade. Aquele campus enorme em Valência com seus edifícios de vidro e aço, seus corredores cheios de gente que caminhava rápido como se todos soubessem exatamente para onde estavam indo, menos eu. Lembro que carregava uma mochila nova que minha mãe tinha me dado, com uma nota escondida no bolso pequeno. Dizia: "As estruturas mais fortes são construídas com esforço, carinho e paciência, como você." Guardei sem dizer nada. Não podia chorar no primeiro dia. A residência universitária era um mundo à parte. Colegas de toda a Espanha, sotaques que eu não reconhecia, gente falando de coisas que eu mal entendia. Alguns já tinham viajado para meio mundo. Outros tinham trabalhado em escritórios de arquitetura durante o verão. Eu vinha de correr debaixo de chuva com minha mãe antes da escola. Assim, tão simples. Assim, tão cru. O primeiro dia de aulas foi como receber uma martelada. Os professores não explicavam, exigiam. A linguagem técnica parecia outro idioma. Havia uma garota sentada ao meu lado, de Sevilha, que levantava a mão a cada 5 minutos com dúvidas que nem teriam passado pela minha cabeça. Eu tomava notas, sem saber se o que escrevia fazia sentido. Naquela noite, liguei para minha mãe. "Mãe, isso é demais. Todos sabem tanto, eu não sou feita para isso." "Claro que é," me interrompeu com aquela voz que usava quando não aceitava bobagens. "Você caiu 1000 vezes e sempre se levantou. Isso não é diferente. Mas aqui não tem meta. Nem sei onde estou. Então corra sem mapa. Mas não pare." Não dormi. Só pensei nessa frase. Corra sem mapa. Durante as semanas seguintes, tentei me adaptar. As aulas eram difíceis, mas o pior não era isso. Era o atletismo. Treinávamos 3 vezes por semana e os treinadores não eram como na escola. Aqui não te animavam com doçura. Aqui gritavam por você não alcançar os tempos, por perder a forma. E eu, pela primeira vez, não ganhava nem de perto. Comecei a sentir uma pressão que apertava meu peito, não só correndo, mas o tempo todo. Havia noites em que me trancava no banheiro da residência para chorar sem fazer barulho. E depois, como se nada tivesse acontecido, saía e ia para a cama. Um sábado de manhã, depois de uma corrida péssima em que cheguei em 4º lugar, fui sozinha para a praia. Sentei-me em frente ao mar com os pés enterrados na areia. Liguei para minha mãe de novo. "Hoje perdi, e não foi por pouco." "E o que você fez depois de perder?" "Vim para a praia. Chorar. Não. Respirar." "Então já está ganhando."
Nesse momento quebrei, porque entendi algo. O problema não era perder. O problema era como eu vivia a derrota. Tinha passado anos temendo não ser suficiente e agora que era, só via meus erros. Na semana seguinte, decidi mudar a estratégia. Me aproximei da treinadora da equipe e disse: "Sei que não estou rendendo. Pode me ajudar a descobrir o que está falhando?" Ela me olhou surpresa, como se ninguém fizesse essa pergunta. "Venha amanhã antes do treino. Vamos revisar sua técnica." "Obrigada, de verdade." "Não me agradeça ainda. Isso vai doer." E doeu. Porque corrigir erros que você vem arrastando há anos não é só físico, é psicológico. Aprendi a correr desde o zero. Mudei minha passada, minha respiração, minha mentalidade. Machuquei uma panturrilha por forçar em um sprint mal calculado. Fiquei 2 semanas sem treinar, mas estudei, li livros de biomecânica, assisti vídeos, me obsessei em entender o que estava fazendo errado. Porque já não me bastava correr, eu queria correr bem. Enquanto isso, nas aulas, comecei a formar um pequeno grupo de trabalho com 3 colegas. Um era Ibai, de Bilbao, que tinha um senso estético brutal. Outra era Clara, de Tarragona, a mais organizada do grupo. E o terceiro? Bem, o terceiro era Hugo. O Hugo era diferente. Não falava muito, mas quando falava, todos escutavam. Desenhava como se tivesse 30 anos de experiência, e embora parecesse distante, sempre tinha tempo para ajudar. Um dia, enquanto revisávamos uma planta, ele me disse: "Sua linha estrutural está boa, mas não é sua. Dá para notar que você copia a lógica dos outros." E o que você faria? Entender para quem construo. Isso muda tudo. Essa frase ficou gravada em mim e começou a mudar como eu pensava meus projetos. Uma quinta-feira à tarde, enquanto saía do treino com os tênis cheios de lama e o corpo dolorido, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. Ela estava mais rouca que o normal. "Olá, minha menina. Está tudo bem, ok? Só estou um pouco cansada. Estão me fazendo uns exames, mas é por rotina. Não se preocupe. E não falte ao treino de sábado, hein? Te amo." Não pude evitar. Senti um nó. Algo não batia. Minha mãe nunca mencionava exames médicos, e ela disse de um jeito casual demais. E então, no domingo seguinte, ao voltar de uma longa corrida, encontrei um envelope na porta do meu quarto. Não tinha remetente, só meu nome escrito com letra trêmula. Abri. Dentro havia uma cópia de uma radiografia e um post-it que dizia: "É melhor você vir. Mamãe não está bem." Peguei o primeiro trem noturno para Zaragoza. Não quis pensar muito. Coloquei algumas mudas de roupa, o laptop e saí correndo com a garganta fechada e o coração nos tornozelos. Não avisei ninguém, nem meu treinador, nem meus colegas. Só mandei uma mensagem para minha mãe: "Chego pela manhã. Não pergunte. Só prepare um café da manhã gostoso." O vagão estava meio vazio. O sacolejar do trem, que costumava me tranquilizar, naquela noite me deixava enjoada. Eu tinha aquela sensação no estômago, como quando você vai correr e sabe que algo não vai bem, mesmo que tudo pareça normal. O post-it com a nota continuava no meu bolso, amassado. Ao chegar em casa, foi ela quem abriu a porta. "O que você está fazendo aqui, louca?" me disse, sorrindo de forma forçada, envolta em um roupão azul que parecia grande demais para seu corpo. Abracei-a sem responder. Notei algo diferente. Não só mais magra. Havia algo em seu cheiro, em sua voz, na forma como evitava o contato visual. "Recebi isto." Mostrei a folha. "E quero saber o que está acontecendo." Ela não respondeu. Caminhou até a cozinha, ligou a cafeteira como se nada acontecesse. "Você realmente acha que vai conseguir me tirar informações com cara de cachorro molhado?" "Mãe, é câncer?" "Não." "Ou é o que disseram?" "Mas sim, tem algo. Um nódulo. Estão me fazendo análises. Na terça tenho a última ressonância. Não quis preocupar ninguém." Sentei em silêncio. Ela colocou uma xícara na minha frente e outra na dela. O vapor entre nós parecia uma neblina emocional que nenhuma se atrevia a atravessar. "E como você soube?" "Não sei, só senti." Ela assentiu e, por um segundo, pareceu deixar de ser minha mãe e se tornar uma mulher cansada, sozinha, vulnerável. "Não quero você aqui." "O quê?" "Não agora. Preciso que você corra, que estude, que continue. Não me cuide como se eu já estivesse doente." "Mas você está doente. E você tem uma vida para construir." Discutimos, choramos. Depois ficamos sentadas em silêncio, vendo a TV ligada sem volume.
Naquela noite dormi no meu quarto de sempre, mas me senti como se estivesse em outro planeta. Durante os dias seguintes, acompanhei minha mãe em todos os exames. Médicos, salas de espera, palavras técnicas que eu anotava sem entender. Me obsessei em pesquisar tudo. Tinha medo de que ela não me contasse tudo. Na terça-feira, depois da ressonância, o médico pediu para falar conosco. Há um tumor, disse. Pequeno, parece benigno, mas está em uma área complicada. Teremos que operar. Minha mãe baixou o olhar. Eu apertei os punhos debaixo da mesa. Engoli o choro. Quando? Em 2 semanas. Naquela noite, ela cozinhou lentilhas, colocou música de Joaquim Sabina e me contou enquanto mexia a panela. Quando te disse que você me agradeceria pelas corridas, não era porque acreditava que você seria atleta. Era porque sabia que o mundo não fica fácil. Queria te ensinar a resistir. E se me acontecer algo? Ela se calou. Quero que você não pare. Me levantei e a abracei pelas costas. Não vai acontecer nada, disse em voz baixa, como se quisesse convencer a si mesma. É só mais uma subida. Voltei para Valência no dia seguinte. Me sentia mais quebrada, mas mais determinada. A partir desse momento, cada aula tinha outro peso. Cada corrida, outro propósito. Comecei a gravar vídeos de meus treinos e projetos para enviá-los a ela. Ela via todos, me mandava áudios com conselhos, até de arquitetura. Dizia-me para revisar as sombras, as proporções, para não usar tanto branco. Me fazia sentir acompanhada. Uma tarde, em plena prática de maquetes, tocou meu celular. Era Ibai. Vem para o vestíbulo agora. Desci sem entender. Ao chegar, o vi de costas, em frente a um cartaz gigante. Quando me aproximei, ele me virou para que eu o visse. Era um anúncio oficial da universidade. Concurso Nacional de Design Urbano, Arquitetura e Comunidade. O prêmio, 1 ano de estágio em Madrid, em um dos escritórios mais prestigiados do país. Isso é para você, me disse Hugo, que apareceu atrás de mim sem que eu notasse. Mas você tem que fazer algo diferente. Algo que venha de dentro. Me virei. Você também vai participar? Claro, e pretendo te vencer. Ri, mas minha mente já estava em outro lugar. Naquela noite, enquanto falava com minha mãe por videochamada, contei-lhe sobre o concurso. O que você vai propor? Perguntou. Algo que ainda não existe, mas começa aqui, disse, tocando o peito. E em nossas corridas. Ela sorriu, mas antes de desligar, disse algo que me gelou. Vai chegar uma carta para você esta semana. Leia quando estiver sozinha. A carta chegou numa quarta-feira à tarde, logo depois que terminei minha última aula do dia. O envelope era de cor creme, sem remetente, com meu nome escrito com a mesma letra elegante e firme que eu reconheceria em qualquer lugar, a da minha mãe. Esperei estar sozinha no meu quarto para abri-la. Fechei a porta, baixei a persiana e desliguei o celular. Não sabia o que ia encontrar, mas algo no meu estômago me dizia que esta carta não era apenas uma mensagem, era outra corrida, outra subida. A minha menina arquiteta. Se você está lendo isto, é porque tive medo. Não gosto de ter medo. Disfarço com risadas, com lentilhas, com frases duras, mas a verdade é que tenho. E não quero que o medo me vença. Por isso escrevo agora, que ainda posso. Pode ser que tudo saia bem. Pode ser que não. Mas você, aconteça o que acontecer, não vai parar. Nesta vida não se escolhe o terreno, se escolhe se o cruza ou não. Eu já cruzei muitos, e você me acompanhou. Agora é sua vez, sozinha. As últimas linhas estavam escritas com tinta borrada, como se a mão dela tremesse. Se você tiver que chorar, chore correndo, mas não pare nunca. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada na cama com a carta entre as mãos. Chorei em silêncio, com raiva, com medo, com uma tristeza que não conhecia. Mas ao mesmo tempo senti uma força brutal nascer de dentro. Não era motivação. Era algo mais antigo, mais animal. Era sangue. Naquela noite não dormi. Comecei a esboçar. A ideia me veio de repente. Um espaço aberto onde crianças e adolescentes pudessem treinar, estudar, criar. Um lugar onde o esforço não fosse visto como castigo, mas como ferramenta. Onde se construísse caráter, não apenas corpos. Chamei o projeto de Quilômetro Zero, porque daí partia tudo. Passei os dias seguintes em uma espécie de transe. Maquetes, plantas, entrevistas com treinadores, visitas a centros comunitários.
Análise do entorno urbano. Me meti em bairros onde ninguém da faculdade colocava os pés. Falei com gente real. Ouvi histórias que doíam. Encontrei sentido no caos. Durante esse tempo, Hugo foi minha sombra. Às vezes aparecia com café, outras vezes só se sentava para olhar minhas plantas. Está falando sério? Me disse uma noite. Nunca estive mais séria. Eu também vou atrás desse prêmio, sabia? Sei. E se você ganhar, também vou ficar feliz. Não seja tão boa. Isso te faz fraca. Não, me faz livre. Os dias avançavam como em câmera rápida. O prazo do concurso se aproximava. Mas também a data da operação da minha mãe. Ela continuava mandando mensagens cada manhã, como se tudo estivesse bem. Mas uma parte de mim sabia que ela fazia isso por mim, para não quebrar o impulso, para não me distrair. 2 noites antes do concurso, Clara me ligou com voz alterada. Você tem que ver isso no Instagram. Agora. Abri o perfil de um estudante do 4º ano. Ele tinha publicado uma maquete com um design que reconheci imediatamente. Não era parecido com o meu, era o meu. Minhas proporções, minha distribuição de espaços. Até o maldito nome, quilômetro zero. Perdi o ar, não entendia nada. Essa maquete, essa ideia, só era conhecida por 3 pessoas, e uma delas era Hugo. Liguei para Ibai tremendo. Diga-me que não viu. Vi, e não quero dizer nada que te machuque, mas isso é seu. Acha que foi Hugo? Não quero acreditar, mas quem mais? Não dormi naquela noite. Não por raiva, por decepção. Porque se ele tinha me traído, então quanto mais estava errado? No dia seguinte, o confrontei. Vi a publicação. Já tirei. O que você fez, Hugo? Foi um erro. Tinha seus desenhos como referência. Me confundi. Se confundiu ao colocar meu nome como seu? Não ia apresentá-lo. Só coloquei por impulso. Não acreditei nele. Não porque gritasse ou porque evitasse me olhar, mas porque não se defendeu. E o silêncio às vezes é a pior confissão. Voltei para o quarto, arranquei tudo o que tinha feito e comecei do zero. Não por orgulho, por dignidade. 2 dias depois, entreguei um novo projeto. Sem nome, sem maquetes perfeitas. Só com verdade. O dia da operação da minha mãe fui treinar. Corri até vomitar. Depois me sentei no vestiário, tremendo. Foi quando recebi uma ligação, um número desconhecido. Sim? É a filha de Inês Belmonte? Sim. Ela acabou de sair da cirurgia, mas há algo que você deve saber. A voz do outro lado do telefone era serena, profissional, mas eu já tinha aprendido a temer as vozes tranquilas. Sempre traziam notícias que doíam. A operação foi tecnicamente bem-sucedida, me disse a mulher, mas encontramos complicações que não havíamos previsto. Que tipo de complicações? Havia uma metástase microscópica em tecido adjacente. Não detectamos nas ressonâncias prévias. Foi extirpado tudo o possível, mas o acompanhamento deverá ser intensivo. Não entendi bem o que significava tudo isso. Só registrei a palavra que todos tememos: metástase. Posso falar com ela? Está sedada, mas em algumas horas poderá vê-la. Desliguei sem dizer mais. Fiquei sentada no banco do vestiário, com os pés ainda suados, os tênis abertos, a camiseta grudada no corpo. Sentia o coração nas mãos. Fiz a única coisa que sabia fazer quando sentia que tudo desabava. Saí para correr sem rumo pelas ruas de Valência. Sem direção, esquivando de turistas, semáforos, a vida. Chorei enquanto corria pela primeira vez desde criança. Mas não parei, porque ela tinha me dito: se tiver que chorar, chore correndo. Ao voltar, tomei banho em silêncio. Preparei uma mochila pequena e peguei o trem sem dizer a ninguém. Desta vez, não pedi permissão. No hospital, ela já estava acordada. Me recebeu com os olhos entreabertos e um sorriso torto. Que visual. Parece uma atleta de verdade. Venho direto do treino. E como foi? Corri como se o mundo estivesse me perseguindo. Ela riu baixinho. Depois fechou os olhos por um momento. Soube do seu design e vai e me manda por e-mail. Disse que você o destruiu. Destruí e refiz. Não era mais meu. Claro que era seu. Mesmo que te roubem, o que nasce de você não desaparece. Essa frase me destruiu porque soube que ela falava de mais coisas que um design. Passei a noite na cadeira do hospital, com a cabeça apoiada na cama dela, ouvindo sua respiração. Durante os dias seguintes, me instalei em Zaragoza. Ia da universidade para o hospital e do hospital para o computador. Pedi aos professores permissão para assistir às aulas virtualmente. Alguns se negaram, outros, ao ver minha situação, cederam. Clara e Ibai me passavam anotações, gravações,
Até me cobriam em algumas entregas. Mas nem todos eram solidários. Uma tarde recebi uma mensagem anônima de uma conta falsa no Instagram. Nem todos têm mamãe para ganhar uma bolsa chorando. Congelei. Olhei a mensagem durante minutos. A covardia de se esconder atrás de um perfil falso me fazia o sangue ferver, mas não respondi. Apaguei e segui em frente. Voltei a enviar meu novo projeto ao concurso. Desta vez com um título novo: Raízes. Porque entendi que tudo o que construímos tem uma origem. E a minha estava ali, naquelas paredes brancas de hospital, nos corredores onde acompanhava minha mãe com um café frio na mão. Uma semana depois, recebi um e-mail da universidade. Meu projeto tinha sido selecionado entre os 5 finalistas. Me convidavam a apresentar em Madrid, frente ao júri. A primeira coisa que fiz foi contar para minha mãe. Eu te disse, sussurrou. Não há subida que você não suba. E treina a alma. E você? Como vai? Perguntei. Estou e estarei até que você ganhe. Depois, veremos. No dia da viagem a Madrid, ela me abraçou com força na porta do hospital. Me deu uma pulseira que tinha usado por anos. Para que você não corra sozinha, me disse. No trem, com a cabeça apoiada na janela, repeti mentalmente minha exposição. Não era técnica, não era brilhante em termos arquitetônicos, mas era real. Falava de pessoas que não têm nada, de lugares onde a arquitetura não chega, de mães que correm com suas filhas antes da escola em ruas sem calçadas. Ao chegar ao auditório, os outros finalistas estavam impecáveis. Ternos caros, discursos polidos. Um deles, para minha surpresa, era Hugo. Me olhou. Eu o olhei. Não dissemos nada. Ao terminar minha apresentação, houve silêncio. Depois, aplausos. Não soube se eram por cortesia ou genuínos. Saí. Sentei-me sozinha no corredor. Não queria falar com ninguém. Então meu celular vibrou. Uma mensagem de Ibai. Publicaram no site da universidade. Você levou o primeiro prêmio. Fechei os olhos. Minhas mãos tremiam. E justo quando ia ligar para minha mãe para contar, entrou uma ligação do hospital. Sim? É a filha de Inês Belmonte? Sim. Aconteceu algo? Houve um silêncio. Depois uma voz quebrada. Sua mãe perdeu a consciência há 1 hora. Precisamos que você venha já. Não lembro bem como cheguei. Só sei que saí correndo do auditório com o casaco pendurado na bolsa e o celular ainda na mão. Perdi o trem. Peguei um ônibus que cruzou meia Espanha de noite. Não fechei os olhos nem por 1 segundo. A cabeça pulsava como se o corpo soubesse que estava prestes a se quebrar. Quando cheguei ao hospital, era madrugada. As luzes dos corredores pareciam mais frias do que nunca. Na entrada da área de terapia intensiva, uma enfermeira me reconheceu imediatamente e me fez passar sem dizer palavra. Minha mãe estava ali, imóvel, com tubos, respiração assistida. A pele pálida como papel. Uma médica me explicou que ela tinha sofrido uma crise hipoglicêmica grave. Que seu corpo, debilitado pela operação e pelos tratamentos, tinha cedido. Que agora tudo dependia se ela acordasse por si mesma. Não chorei. Não podia. Sentei-me ao lado de sua cama e agarrei sua mão. Mãe, já está. Ganhei. Ganhamos. Pode descansar um pouco, mas só um pouco, ok? Passaram-se 2 dias inteiros. Ela não acordou. Eu não dormi. Me traziam comida, mas eu deixava intacta. Só escrevia em um caderno. Projetos, ideias, cartas, coisas que ela entenderia se abrisse os olhos. Clara e Ibai vieram me ver. Trouxeram roupa, comida, uma bateria portátil. Você é forte, me disse Clara, mas não precisa ser o tempo todo. Ela foi por mim durante muitos anos. Agora é minha vez. E Ibai não dizia nada. Só me deixou uma carta dobrada. Era de Hugo. Sei que não tenho direito de te escrever, mas vi a notícia do prêmio e só quero dizer que você merece mais que ninguém. Não busco perdão. Só que saiba que o que você fez inspirou. Ainda que me doa, ainda que tenha te falhado. Obrigado. Amassei a carta. Não porque estivesse com raiva, mas porque já não importava. No terceiro dia, às 5 da manhã, a mão dela se moveu. Apenas um reflexo, mas foi o suficiente. Pulei da cadeira. Mãe, você me ouve? Ela não respondeu, mas abriu os olhos, mal, como se custasse horrores voltar do lugar onde estivera. Uma enfermeira entrou imediatamente. Depois, um médico. A estabilizaram. Confirmaram que estava saindo do coma induzido. Ela é forte, me disse a enfermeira. Como você. Passou 1 semana até que ela começou a falar de novo.
Suas palavras eram lentas, suas frases breves, mas seu olhar estava intacto. Eu soube, me disse um dia. Soube que você viria correndo. Sempre virei. Durante sua recuperação, a universidade me propôs viajar a Madrid para receber o prêmio em uma cerimônia oficial. Duvidei, mas ela me obrigou. Não fique aqui. Já te disse, não me cuide como se eu já estivesse doente. A cerimônia foi simples. Jornalistas, câmeras, pessoas que falavam de mim como se eu fosse uma promessa do futuro. Mas eu só pensava em uma coisa: voltar para Zaragoza. O projeto Raízes foi aceito por uma ONG como piloto em 2 bairros vulneráveis. Me ofereceram ficar em Madrid para trabalhar com eles. Era uma oportunidade de ouro. Recusei. Voltei para Zaragoza. Não por sacrifício, por escolha. Passei meses entre o hospital, a faculdade e o estúdio improvisado em casa. Minha mãe foi recuperando as forças, eu também, mas de outro modo. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo parque, ela me perguntou: ainda corre? Corro por dentro, a cada dia. E ainda sonha em construir? Agora mais do que nunca. Mas não por mim, por todos aqueles que não têm chão onde ficar. Ela me olhou, sorriu. Então você conseguiu. Mas essa calma não durou muito. Uma manhã, ao verificar meus e-mails, vi um que não esperava. Estimada Candela, sua presença é requisitada como testemunha numa investigação universitária relacionada a suposto plágio acadêmico. Atenciosamente, Comissão de Ética Universitária. Não me surpreendeu totalmente. Senti mais como a confirmação de uma suspeita que vinha flutuando no fundo da minha mente por semanas. Mas mesmo assim, ler aquele e-mail me deixou paralisada. Suposto plágio acadêmico, testemunha, eram palavras que já não tinham o mesmo peso de antes. Agora eram reais, legais, oficiais. Reli 4 vezes, depois fechei o laptop, respirei fundo e sentei na beirada da cama. Minha mãe estava na cozinha preparando uma infusão. Não disse nada a ela. Ainda não. A reunião com a comissão seria em 1 semana, presencial, em Valência. Voltar àquele lugar depois de tudo o que tinha acontecido me revirava o estômago. Mas fui. Quando entrei na sala, reconheci imediatamente um dos membros do júri do concurso nacional. Um homem de barba grisalha e olhar impassível. Também estava uma professora com quem nunca tinha trocado palavra, mas sabia quem era. E ao fundo, sentados à espera, Hugo e outro estudante do 4º ano. O mesmo que tinha publicado meu design com o nome dele semanas atrás. Me fizeram entrar numa sala ao lado, pequena, com um gravador no centro da mesa. Me ofereceram água. Não aceitei. Candela Belmonte, obrigado por vir. O que diremos aqui fica registrado como testemunho oficial. Está de acordo? Assenti. Não confiava na minha voz. Pode nos contar com suas palavras como nasceu seu projeto Raízes? Contei tudo desde o princípio. Desde a carta da minha mãe, a mudança repentina, as maquetes quebradas, o redesenho completo. Não omiti nada. Nem mesmo o fato de que Hugo teve acesso aos meus primeiros desenhos. Você diria que ele teve algum papel no design final? Não. Confirma que trabalhou sozinha? Sim. Houve testemunhas? Clara e Ibai, meus colegas. Viram tudo. Guardaram silêncio por alguns segundos. Depois, um deles me olhou fixamente. Sabe que Hugo apresentou um projeto similar a outro concurso internacional dias depois de você ganhar? Não sabia. E sabe que se suspeita que o design que ele apresentou coincide em 70% com o seu? Meu coração deu um salto. Não por surpresa, por decepção. Eu sabia, sentia, mas não quis acreditar. Quer acrescentar mais alguma coisa? Olhei para todos eles. Seus rostos eram pedra, seus gestos metódicos. Mas eu sentia que tinha que deixar algo claro. Não quero que isso arruine a vida dele nem sua carreira, mas o que é meu, é meu. Me custou mais do que ninguém aqui pode imaginar. Não construí isso num computador. Construí correndo cada manhã com uma mãe doente que me ensinou que a única forma de resistir a este mundo é fazê-lo com dignidade. Me deixaram sair. 1 semana depois, me ligaram para dar a resolução. Não expulsariam Hugo, mas ele ficaria inabilitado para se apresentar a concursos universitários durante 1 ano. E seria retirada toda a menção oficial sobre o projeto questionado. Não foi uma vitória doce. Não há alegria em ver cair alguém que uma vez foi parte do seu impulso. Nessa mesma noite, Hugo me escreveu, não para se justificar, só para dizer algo que me desarmou. Não era inveja, era medo. Medo de não ser suficiente, de te ver subir enquanto eu me estagnava. E traí a mim mesmo. Você ganhou, mas também ganhou algo que eu ainda não tenho.
Paz. Não respondi. Não porque o odiasse, mas porque entendi que essa conversa já não era minha. Ele tinha que fazer sua carreira, e eu a minha. Nesses dias, a saúde da minha mãe se estabilizou. Voltou para casa fraca, sim, mas com aquele sorriso que dizia: ainda não vou embora. Te vi na TV, me disse uma tarde. Estava mais reta que uma coluna de concreto. Estava morrendo de medo, mãe, pois esconde bem, como eu. Rimos. Ela começou a me acompanhar aos bairros onde queríamos implementar raízes. Conhecemos mães como ela, meninas que sonhavam em ser algo mais do que o que as ruas lhes ofereciam. Uma dessas tardes, enquanto fazíamos uma visita técnica a um terreno vazio, um jovem de uns 17 anos se aproximou de mim. Carregava um caderno debaixo do braço. Você é a arquiteta. Estou no caminho, sim. Posso te ajudar? Posso te mostrar uma coisa? Abriu o caderno. Eram desenhos, plantas, esboços. Eram crus, imperfeitos e cheios de intenção. Quem te ensinou isso? Ninguém. Mas quero aprender. Minha mãe diz que desenhar é a única forma que tenho de me explicar. Sorri e coloquei a mão em seu ombro. Venha na terça. Estamos começando um novo workshop e você vai fazer parte. Ao chegar em casa naquela noite, minha mãe dormia no sofá com a TV ligada. Antes de desligá-la, ouvi um trecho do noticiário. Abre-se uma convocatória nacional para projetos sociais de arquitetura. O governo busca novas propostas para transformar bairros em risco de exclusão. Fiquei imóvel. Olhei para minha mãe, depois para o laptop e soube exatamente o que tinha que fazer. Não dormi naquela noite. A convocatória nacional aparecia em toda parte. Imprensa, redes sociais, até nos grupos de arquitetura da universidade. Era real e enorme. O governo havia lançado um fundo especial para transformar bairros marginalizados através de intervenções arquitetônicas sociais, buscando iniciativas que já estivessem em andamento, que contassem com participação comunitária e foco educativo. O tipo exato de projeto que estávamos fazendo com Raízes. Mas também era um monstro burocrático. Competiam escritórios profissionais, ONGs veteranas, arquitetos com décadas de experiência. E ali estava eu, uma estudante com um esboço, um punhado de workshops voluntários e uma mãe em recuperação. Mas não duvidei nem por um segundo. No dia seguinte, me reuni com Clara e Ibai em um café do centro. Contei tudo a eles. Você está louca, disse Ibai. Eu sei, respondi. Vão me ajudar? Não demoraram nem meio segundo para dizer que sim. Durante 2 semanas vivemos com o corpo no limite. Voltamos a levantar toda a estrutura do projeto com números, orçamentos, mapas, depoimentos, vídeos dos workshops que fazíamos com os jovens do bairro. Clara coordenava a papelada e Ibai fazia as imagens. Eu redigia como se minha vida dependesse disso. De certa forma, dependia. Minha mãe nos ajudava do sofá. Revisava textos, corrigia frases, propunha nomes. Foi ideia dela chamar o projeto de Raízes Vivas. Não basta plantar, dizia ela. É preciso regar e deixar crescer. Por isso, vivas. A data limite chegou. Enviamos tudo com apenas minutos de sobra. Depois, silêncio. Nada. 1 semana, depois outra. Continuávamos com nossos workshops em Zaragoza. Fazíamos o de sempre, mas todos estávamos esperando o e-mail ou a ligação. E chegou. Uma manhã, enquanto eu ajudava um grupo de meninas a construir maquetes com papelão reciclado, tocou meu celular. Número oficial. Atendi sem pensar. Candela Belmonte? Sim, sou eu. Ligamos do Ministério de Habitação e Urbanismo. Seu projeto foi selecionado para a fase final de avaliação. A fase final? Sim. Vocês devem apresentar em Madrid perante o comitê dentro de 10 dias. Vocês e outros 4 finalistas. Desliguei e gritei. As meninas me olharam assustadas. Depois uma disse. É algo bom? É algo muito bom, respondi. Naquela mesma noite, comemoramos em casa com lentilhas, como sempre. Minha mãe brindou com chá de hortelã. Se vocês ganharem isso, tem que me prometer uma coisa, nos disse. O que quiser. Que não se esqueçam do que são. Que quando colocarem ternos e forem chamados de arquitetos, lembrem-se que começaram correndo debaixo de chuva. 10 dias depois, estávamos em Madrid. Desta vez não era uma cerimônia, era uma batalha. As apresentações foram duras. Uma das equipes finalistas tinha apoio de um escritório internacional. Outra vinha com o respaldo de uma universidade privada com fundos próprios. Nós levávamos paixão, dados e verdade. Este projeto já existe, disse eu diante do comitê.
Não estamos sonhando em fazê-lo, estamos fazendo. As meninas daquele bairro já desenham futuros que ninguém lhes oferecia. Só precisamos de apoio para construir mais forte. Quando terminamos, um dos membros do júri nos olhou com as sobrancelhas erguidas. E você ainda é estudante? Sim. E lidera tudo isso? Sim. E como espera levar adiante uma obra desta magnitude sem uma equipe profissional por trás? Olhei para ele sem hesitar. Não tem 20 anos de experiência, mas tem a fome, a dignidade e a memória do porquê fazemos isso. Saímos do edifício sem saber se tínhamos convencido alguém, mas sabíamos que tínhamos dito tudo o que podíamos dizer. 3 dias depois, chegou o e-mail. Ganhamos. O governo financiaria Raízes Vivas como projeto piloto em 3 cidades, começando por Zaragoza. Também nos ofereceram uma assessoria legal e técnica para nos acompanhar na execução. Seríamos os responsáveis pelo design e pela gestão comunitária. Naquela noite, liguei para minha mãe. Não atendeu. Estava dormindo. No dia seguinte, ao entrar no quarto dela com a notícia na ponta da língua, a encontrei sentada junto à janela, olhando para o jardim. Virou-se devagar e me disse: "Seu pai ficaria tão orgulhoso." Fiquei paralisada. O quê? Sim, não era o melhor homem do mundo, mas era valente. Foi embora quando você era muito pequena. Nunca te contei porque pensei que era melhor corrermos sozinhas. Por que está me dizendo isso agora? Porque você tem o direito de saber quem é, toda a sua raiz, não só o bonito. Não soube o que dizer. Sentei-me ao lado dela. Não falamos mais naquela tarde. Naquela noite recebi uma mensagem anônima no meu e-mail pessoal. Sem remetente, apenas uma frase com um documento anexo. Seu projeto não é a única coisa que estiveram observando. Abri o arquivo. Era uma captura de tela de uma conversa entre 2 membros do comitê do concurso, discutindo se minha idade e minha falta de diploma deveriam me desqualificar, apesar de ter ganho. Li a captura de tela mais de 10 vezes. O texto era claro, quase clínico. Candela Belmonte apresentou um projeto impecável, mas não deixa de ser uma estudante. Podemos permitir que uma pessoa sem titulação oficial esteja à frente de uma intervenção desta envergadura? Tecnicamente, não há nenhuma cláusula que impeça, mas isso pode estabelecer um precedente incômodo. Seria preciso avaliar se podemos designá-la a um papel menos exposto. A conversa continuava, mas eu já não lia. Meu peito fervia. Não pela dúvida em si, que era válida, até lógica, mas pelo tom. Como se tudo o que eu tinha feito pudesse ser reduzido a um incômodo institucional. Como se o esforço fosse questionável apenas porque não vinha com um diploma pendurado na parede. Levantei-me da cadeira e comecei a andar pela casa em círculos. Minha mãe, que tinha saído do banho, me olhou com o cabelo ainda enrolado numa toalha. O que foi? Mostrei o e-mail a ela. Ela leu com calma. Quando terminou, deixou-o na mesa com a mesma tranquilidade com que costumava deixar as contas. E o quê? Te surpreende? Não deveria? Candela, você lutou contra as subidas desde os 6 anos. Acha que porque chegou ao topo todos vão te aplaudir? Alguns vão tentar te empurrar. Mas eu ganhei, mãe. Exatamente. E é isso que os incomoda. Não sabia se ria ou chorava. Então sentei, respirei e abri o laptop. Escrevi uma carta dirigida ao comitê, à universidade e aos meios de comunicação que tinham coberto o concurso. Não da raiva, mas da convicção. Não peço um reconhecimento especial. Peço coerência. Se ganhei, foi com as regras que vocês estabeleceram. Não com privilégios, mas com fatos. Se agora minha idade ou meu diploma são obstáculos, digam com clareza. Mas que não se fale de precedentes incômodos quando tudo o que fiz foi trabalhar com integridade. Publiquei nas minhas redes. Em minutos começou a ser compartilhada. Alunos, professores, arquitetos jovens, até jornalistas. A história se tornou viral. A estudante que desafia o sistema. Pode uma jovem sem diploma mudar uma cidade? Me ligaram de rádios, de uma revista de arquitetura. Até um ex-ministro me escreveu. 2 dias depois, o Ministério emitiu um comunicado. O projeto Raízes Vivas se mantém em execução com Candela Belmonte como coordenadora principal. A qualidade da proposta e seu impacto comunitário estão acima de formalismos. O talento não espera diplomas. Consegui. Não sozinha com todos. Sem medo, mas consegui. Naquela noite, Ibai e Clara vieram para casa com espumante barato e bolo de supermercado. Minha mãe fez omelete. Brindamos com risos nervosos, como se não acreditássemos completamente. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse Clara. Que você não se quebrou. Claro que me quebrei, respondi.
1000 vezes. Mas aprendi a me colar com concreto armado. Durante as semanas seguintes, começamos oficialmente a implementação de Raízes Vivas. Nos deram um local temporário para escritório. Nos entregaram plantas, datas, orçamentos. Estávamos pela primeira vez no meio de algo real, mas nem tudo era comemoração. Uma tarde, enquanto voltava de uma visita a um dos terrenos designados, recebi uma ligação do hospital. A mesma voz pausada de sempre. Candela, sua mãe voltou a ser internada. Desta vez é diferente. Ela pediu que você viesse. Corri como sempre, como toda a vida. Quando cheguei, a encontrei no quarto 217, com a luz tênue e o cheiro limpo de desinfetante enchendo o ar. Ei, me disse com voz muito suave. Fico feliz em te ver com olheiras. Isso significa que você está fazendo algo importante. Não diga bobagens. Sorri, embora já estivesse chorando. Sentei-me ao lado dela. Peguei sua mão. Ela a apertou com uma força que eu não sabia que ainda tinha. Sabe, às vezes eu sonhava com você correndo sozinha, e isso me doía. Mas agora vejo você rodeada. Você não está sozinha, e isso me deixa tranquila. Não diga essas coisas. Você vai sair dessa também. Talvez sim, talvez não. Mas olhe o que você construiu. Só olhe. Naquela noite, ela adormeceu sem soltar minha mão. Eu não dormi. Escrevi outra carta para ela, como ela tinha escrito para mim. Deixei na mesinha junto ao copo d'água. Na semana seguinte, seu corpo começou a ceder lentamente, como quem sabe que sua obra já está terminada. E então, num domingo ao amanhecer, enquanto a cidade ainda dormia e os trens ainda não saíam, minha mãe exalou pela última vez. Sem ruído, sem drama. Apenas se foi, como vão as corredoras que cruzam a meta sem necessidade de alarde. O sol ainda não tinha nascido quando recebi a notícia. Estava em casa, olhando pela janela para a cidade que tanto acreditei entender, mas naquele momento nada fazia sentido. Estava sozinha pela primeira vez na minha vida, completamente sozinha. Minha mãe tinha morrido. E embora estivesse rodeada de gente, sentia como se a própria terra tivesse me engolido. No início, a tristeza se sentia como um buraco no meu peito, tão grande que me faltava ar. Meus pensamentos giravam em círculos. Ela tinha sido tão forte para todos, tão incansável. E agora o quê? Como eu seguiria? Quem eu seria sem ela? Como reconstruir uma vida quando sua alma se quebrou? As próximas horas foram uma mistura estranha de rotina e vazio. A família chegou, os amigos, os colegas. Todos ofereciam palavras de consolo, mas ninguém entendia o que eu sentia. Ninguém podia preencher o vazio que minha mãe tinha deixado. Sua ausência era um espaço que se expandia, preenchendo tudo à sua passagem. Decidi ir ao hospital sozinha. Precisava estar lá, ver o lugar onde ela tinha partido, o mesmo lugar onde tinha me ensinado a lutar pelo que eu queria. Entrei no quarto 217, vazio. As paredes ainda tinham o eco do seu riso. Ninguém estava lá, exceto eu. Nesse momento, entendi que tinha chegado a hora de tomar as rédeas, de seguir em frente. Foi um ato simbólico. Guardei na minha memória sua imagem sentada naquela cama, lutando, batalhando como sempre. E de alguma forma isso me deu forças. Minha mãe sempre tinha me dito que as mulheres fortes não se quebravam, que a fraqueza era um luxo que não podíamos nos dar. E embora essa lição me doesse, sabia que de alguma forma devia seguir em frente. O telefone tocou. Era Clara. Sua voz, como sempre, cheia de carinho, mas desta vez também de preocupação. Candela, sei que você está passando por um momento muito difícil, mas e o projeto? Sabe que não podemos atrasar. Todos estão contando com você. Não me surpreendeu que ela mencionasse o projeto. Clara sempre sabia como me manter focada, mesmo nos momentos mais escuros. Mas pela primeira vez duvidei. Clara, não sei se posso fazer isso sem ela. Houve um silêncio do outro lado. Depois sua voz, suave mas firme. Sim, você pode. Porque ela te ensinou tudo o que você sabe. E sei que se alguém pode levar este projeto a bom porto, essa pessoa é você. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. A verdade é que não queria seguir em frente. Não agora, não sem minha mãe. Mas algo na voz dela me fez pensar em tudo o que tínhamos conquistado. As pessoas que tinham confiado em mim. O compromisso que tinha assumido comigo mesma. E então entendi que não podia decepcioná-los. Não podia me decepcionar. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia da morte da minha mãe tinha se espalhado por toda a cidade. E com ela, a pressão. Raízes Vivas não podia parar. E eu tinha que liderar a execução.
Cada reunião, cada decisão, cada planta pesava mais, mas também me fazia mais forte. Minha mãe tinha colocado todo o seu empenho neste projeto, e eu não podia ser aquela que o deixaria cair. Não podia falhar com as pessoas que acreditaram em mim. Mas por dentro, algo estava se quebrando. Não podia ser a mesma pessoa de antes. Não havia mais volta. Durante uma das reuniões mais tensas, me encontrei cara a cara com Javier, o arquiteto que tinha se mostrado mais cético desde o princípio. Sempre tinha vindo com dúvidas, questionando minhas decisões, minha falta de experiência. Durante semanas, tinha lutado por cada pequeno avanço. No entanto, dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Algo como se esperasse que eu o deixasse ganhar. Candela disse com um tom de voz que não gostei. Temos que falar dos prazos. Se continuarmos assim, o projeto não vai terminar a tempo. Olhei para ele sem desviar os olhos. Senti que o ar ficava denso entre nós. Vamos terminar a tempo, Javier. Não vou deixar que minha mãe tenha lutado por algo que fica no ar. Mas, Candela, as coisas não são tão fáceis como parecem. Se seguirmos adiante como até agora, vamos cair. E você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi profundo. Havia uma tensão palpável no ar, como se algo estivesse prestes a explodir. Não me importo com suas dúvidas, Javier. Vou fazer isso. E se você não concorda, terá que deixar de fazer parte deste projeto. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Aquele homem que sempre tinha sido tão crítico agora era apenas uma peça a mais nesse quebra-cabeça que eu mesma tinha montado. Se queria sair daquela sala com a dignidade intacta, tinha que ser mais forte do que nunca. Javier ficou em silêncio, e antes que pudesse responder, Clara interveio. É verdade, Javier. Não podemos nos dar ao luxo de mais dúvidas. Se você não está disposto a apostar nisso, melhor que diga agora. Me senti respaldada. Clara nunca me deixava sozinha, e isso me deu força suficiente para continuar. Ao sair da sala de reuniões, percebi que não ia ser fácil. Não ia ser rápido, mas ia ser meu. E já não dependia de ninguém mais para fazê-lo. A obra de Raízes Vivas começou oficialmente numa segunda-feira, justo ao amanhecer. Lembro que fazia frio, mas o céu estava limpo. Estávamos todos ali. Clara, Ibai, os jovens do bairro, algumas mães, os primeiros voluntários, os técnicos, todos rodeando um terreno de terra seca que meses atrás ninguém olhava duas vezes, e agora era nosso. Íamos convertê-lo em um espaço onde alguém, alguma menina, algum dia diria: aqui comecei a acreditar em mim. Eu tinha no bolso uma pedra pequena que tinha encontrado em uma das minhas primeiras corridas com minha mãe. Ela a tinha guardado e a deixou na mesinha dela antes de morrer. Eu a tinha ali como uma âncora, como um símbolo de que tudo começa com um passo. Está pronta? Me perguntou Clara, ajustando o capacete. Não, sorri. Mas nunca estive. E aqui estamos. Passaram-se os meses. A obra foi lenta, dura, cheia de obstáculos. Falta de materiais, atrasos, burocracia. Tivemos dias de frustração, noites sem dormir, discussões acaloradas. Mas cada centímetro de avanço era uma vitória. Cada parede levantada, um grito silencioso a favor do possível. E assim, com o tempo as coisas mudaram. Não só fora, no espaço físico, também em nós. Clara se tornou uma peça-chave do projeto. Sua forma de organizar, sua capacidade de traduzir ideias em ações reais, sua empatia, sua paciência, tudo isso a tornou fundamental. Quando a prefeitura propôs abrir uma segunda sede de Raízes Vivas em outro bairro, foi ela quem escolheram como diretora. Via crescer tanto que às vezes me parecia que já não era minha amiga, era uma líder, uma que construía a partir do silêncio. E Ibai, por sua vez, abriu seu próprio estúdio de design gráfico social. Concentrou-se em dar visibilidade a projetos comunitários, dando voz visual a quem nunca tinha tido uma. Seus cartazes estavam em todos os lugares. Até fizeram uma exposição para ele. Quando lhe perguntavam por que fazia isso em vez de trabalhar em uma agência multinacional, ele apenas dizia: porque me cansei de embelezar produtos vazios, prefiro vestir lutas. Hugo, surpreendentemente, também encontrou seu caminho. Depois do escândalo, desapareceu por um tempo. Soube que viajou para o norte, que trabalhou em uma cooperativa pequena restaurando espaços rurais abandonados. Um dia, recebi um cartão postal sem assinatura, apenas uma frase escrita à mão. Obrigado por não me esmagar. Alguns precisamos tocar o fundo para perceber que ainda podemos construir. Nunca soube se era dele, mas não foi preciso. E eu, bem, terminei a faculdade tarde, mas com honras.
Não pelas notas, mas pelo que já tinha feito fora da sala de aula. A universidade me ofereceu um espaço para dar aulas optativas sobre arquitetura social. No início duvidei. Eu, professora? Mas aceitei, porque entendi que o conhecimento que não se compartilha apodrece. Toda segunda-feira, abria a aula com a mesma frase. Não desenhamos edifícios, desenhamos futuros. Raízes vivas. Hoje está em 3 cidades, com workshops ativos, refeitórios, espaços esportivos, aulas de arte, formação técnica. Às vezes, quando entro em uma dessas salas e vejo uma menina levantando a mão, pedindo mais papelão para sua maquete, vejo a mim mesma. Aquela menina que construiu o Burj Khalifa com peças doadas e sonhos impossíveis. A história da minha mãe está em cada canto desses espaços. Seu nome em uma placa discreta ao lado do jardim que leva sua flor favorita. Mas, sobretudo, está em mim. Na forma como ando, como falo, como respiro antes de tomar uma decisão difícil. Ela não era arquiteta, mas construiu a base mais firme que uma filha pode ter: seu caráter. Às vezes me levanto antes do amanhecer, calço os tênis e saio para correr. Não por exercício, mas por memória. E porque, depois de tudo o que vivi, entendi que as corridas mais importantes não se correm para ganhar, mas para chegar.